ferramentas e equipamentos utilizados na surfaçagem. Aqui eu vou fazer um apanhadinho dos equipamentos que são utilizados para a gente entender um pouquinho a respeito das ferramentas e equipamentos, tá? Então, nós temos aqui máquinas e equipamentos, as máquinas utilizadas, gerador de curvas ou generator, né? Usado para usinagem e redução do bloco bruto, gerando as curvas necessárias para pré-desbaste e também depois para polimento. Temos os moldes, modelos ou ferramentas ou contrabase, olha só quantos nomes, ó, moldes, modelo, ferramentas, contrabase. Então, nós temos um monte de nome para a mesma ferramenta. Que elas são utilizadas, podem ser de ferro, de alumínio ou plástico, usados para o desbaste e polimento das superfícies. Tá? Essa superfície aqui, no caso, a superfície que é trabalhada, a superfície interna. Vou até colocar aqui, ó, a superfície interna. Tá? O espessímetro, usado para medir e aferir a espessura das lentes. O espessímetro, ele pode, ali na frente vai ter o espessímetro, depois eu falo a respeito disso. Esferômetro, utilizado para medição das curvaturas das lentes e dos blocos, identificar qual é a curva. Curva 6, curva 2, base 2, base 4, base 1,5, base 0,12. O jogo de calibre, utilizado para aferir a curvatura dos moldes e modelos, assim como o esferômetro. Tá? Vocês vão ver lá na frente. Torno retificador de moldes, utilizado para gerar ou corrigir curvas em moldes. É aqui que entra aquela frase que o laboratório fala para nós. Temos que fabricar a ferramenta. Ou então, não temos ferramenta para fazer essa dioptria, tá? Aí, nesse caso, tem que pagar, geralmente, ali, 60, 80 reais para eles fazerem essa ferramenta, tá? Aí eles fazem e fica para eles, tá? Fica para o laboratório. Você só paga e fica lá para o laboratório. Tá bom? Então, daqui, olha, nasce essas aqui. O espessímetro, aqui é interessante, olha, essa imagem não está muito boa, né? Estou aumentada, não está muito boa, devia estar os números aqui. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso, espera aí. Pronto, agora sim, esse é melhor, esse é o que a gente utiliza mesmo no dia a dia, esse está bem visível, está bem legal, e vou citar aqui a fonte, né, da Tooling, tirei do site da Tooling, está bem legal, parabéns, porque precisa de material assim. Então, nesse caso, esse é o espessímetro. Esse espessímetro eu consigo medir borda e consigo medir centro de uma lente também, tá? Aqui existe uma escala, olha, essa primeira escala aqui está no equipamento, ela é a escala de milímetros. E essa outra escala que nós temos aqui, essa é a escala... Espera aí que mudou a cor lá, era vermelho mesmo. E essa outra escala que nós temos aqui, olha... Deixa eu mudar a cor. É a escala de decímetros. Aqui é a escala de decímetros. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, a lente tem 2,4 milímetros. Significa que esse 2 que está aqui, olha, nós vamos identificar esse 2 aqui. E esse 4 que está aqui, nós vamos identificar ele aqui. Através do quê? Através do cruzamento. Olha, aqui vai estar... Deixa eu pôr mais para cá. Através desse cruzamento aqui, olha, do encontro deles aqui. Então, suponhamos que aqui tenha um número 1 e aqui tenha um número 2. Essa lente, ela está com 2 milímetros. Aqui é o 0, 1, 2. Porém, pode acontecer de ela não chegar corretamente, igual que ela não está no 2 corretamente. Ela está no 2 e mais, olha, 1, 2, 3. E mais 3. Então, ela está no 2,3. Tá? Então, aqui nós temos 2 milímetros com 3 decímetros. Tá? Então, aqui é onde a gente consegue identificar essas marcações. Além do mais, pode acontecer de vocês não conseguirem trabalhar, olha, espessura de centro, tá? Então, depois vocês vão ver ali outros especímetros que auxiliam
também nessa informação. Mas espessímetro é bem legal. Todo o processo de surfassagem que você vai fazer, geralmente você vai se guiar pela espessura da lente. Tá? Vocês vão ver lá na parte de oftálmica, espessura de segurança, espessura limite de cada lente, e o processo todo a gente se guia por essa base aí da espessura, de borda ou de centro. Tá? Aqui nós temos o espessímetro também, olha, o espessímetro, esse aqui no caso, medindo, esse aqui já medindo a parte interna e externa, espessímetro já analógico ainda, porém mais desenvolvido, né? Mais moderninho. E esse daqui é o que realmente é interessante dentro do laboratório. O espessímetro de mesa. Tá? Esse espessímetro de mesa ele é muito importante, por quê? Porque com ele você consegue medir o centro óptico da lente. E você consegue calibrar esse espessímetro para descontar a blocagem. Tá? Aquilo que nós não conseguimos fazer nos outros equipamentos, porque ele não vai, às vezes aqui, se tivesse blocado essa lente, não ia conseguir abrir, fazer a abertura correta para fazer a blocagem, para levar em consideração a blocagem aqui. Aqui não, aqui eu consigo desconsiderar a parte da blocagem. Então é onde isso é muito importante no laboratório, porque ele vai te dar o resultado do centro correto. Tá? Então, nos laboratórios de surfassagem, é esse aqui que nós utilizamos para a conferência de centro óptico da lente, para a conferência de espessura da lente, tá? Esse é o mais importante. Aqui nós temos o esferômetro, nossa, que também está horrível a imagem, vamos ver se tem uma imagem melhor, não tem. Mas o esferômetro ele vai medir a curva da lente, curva base, curva 6, curva 8, tá? É só colocar esse esferômetro sobre a superfície, tanto interna quanto a superfície externa, e ele vai medir através desse pino central aqui que movimenta, esse pininho aqui, olha, ele vai medir qual é a curvatura até identificar o alinhamento horizontal aqui. Então, dessa variação, nasce a curvatura. Tá? Então, o esferômetro vai medir a curvatura, a esfera de uma superfície. Aqui nós temos o jogo de calibre, olha, é um jogo de metal, no caso, uma mala, antigamente ela vinha em uma mala que tem vários chapinhas de latão, de ferro, de alumínio, que vem com as medidas. Então, cada uma dessas medidas correspondem a uma curva. Por exemplo, aqui nós temos a curva 0, aqui nós temos a curva 2, a curva 4, a curva 10. Então, cada uma dessas corresponde a uma curva. E essas curvas são importantes para vocês confirmarem com a base. Ah, não tem nenhuma foto aqui das bases, tá? Mas é a mesma anotação que vem naquelas escalinhas, naquelas réguas que os laboratórios distribuem para nós. Tá? Então, nós temos aqui uma 0, aqui nós temos uma 2, aqui nós temos uma 4 e aqui nós temos uma 6. Tá? Então, é esse pensamento que nós temos. Tá? Essa aqui, geralmente no laboratório vem 2, 4, 6 e 8. Aqui está 0, 2, 4 e 6. 0, 2, 6 e 8. Tá? Bom, pois, independente disso, mas o que vale aqui, a medida em si não vai valer tanto aqui, mas o importante aqui é identificar que essa reguinha que nós temos, o calibre de escala, ela serve para fazer a mesma função dos calibres que tem aqui e também do esferômetro, medir a curvatura, tá? Se vocês colocam por cima, vocês identificam qual é a curva. Por exemplo, vamos fazer um desenho aqui. Ah, preciso saber, estou com um bloco, não sei que bloco que é, não sei a curva que tem. Coloco aqui, olha, está muito diferente, não é essa. Aí eu pegaria essa medida e colocaria aqui. Ah, está mais próxima, mas ainda não é. Aí eu coloco aqui, ela encaixa perfeitamente, ela encaixa corretamente, e agora vai ser difícil. Ela encaixa corretamente dentro dessa curva. Então, nós identificamos que é uma base 10, que é uma base 8, que é uma base 6. Depois vai ter um vídeo explicando a respeito disso, a parte prática disso, depois vai ter um vídeo falando sobre isso. Mas aqui é entendendo a parte, vamos dizer assim, a parte teórica de como é, tá? Então, esses são os calibres de conferência de lente, que é muito interessante, é muito legal esse tipo de técnica, tá? Principalmente quando vocês estão num ambiente
Agora eu vou falar aqui, principalmente quando vocês estão num ambiente que é dividido, num ambiente de estudos, de um laboratório experimental, por exemplo, em que os alunos guardam blocos fora da caixinha, ou os alunos colocam em caixinhas diferentes das originais. Então é importante porque aí você consegue trabalhar de uma forma técnica consegue averiguar de uma forma técnica essas medidas e consegue utilizar, até mesmo reaproveitar essas bases, essas contrabases. Então, é bem interessante. Quando eu vejo isso, é bem legal. Os alunos pegaram. A partir do momento que você está trabalhando com um calibre, um esferômetro, um espessímetro e um bloco, e você está ali com uma caneta anotando, é sinal que você entendeu o que você está fazendo. Isso é muito legal, é bem prazeroso essa parte, assim, é a parte que fica interessante quando o aluno está trabalhando com essas informações. Calibre, então, desblocadora de Alloy, aqui é um sistema de aquecimento em banho-maria, que a água fica aquecendo aqui dentro e você coloca o blocador dentro dessa superfície, vai desblocar aqui e vai soltar o Alloy. Na parte prática vocês vão entender como é.